eu sou Latoya Brum, sou consultora de alimentos, consultora 5K há um tempão, e junto com a Caterine, que daqui a pouco ela vai se apresentar, a gente conquistou o nosso 5K e a gente está aqui para te ajudar a dominar a consultoria também. Isso aí, eu sou a Caterine também, consultora 5K, atuando aí há 8 anos no setor de alimentação com a consultoria. Eu e a Latoya juntas somos sócias, nós somos proprietárias da Apps Food Solution, a nossa empresa de consultoria para o setor de alimentação. E ao longo desses 8 anos de trabalho, nós já atendemos mais de 500 clientes. Sim, 500 empresas no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro que já passaram, já tiveram contato com a gente. A gente estava falando antes de cair a live que, gente, é 500 empresas de todos os ramos que vocês podem imaginar. E 8 anos, a gente já passou muita coisa. Então, a gente traz aqui no dia a dia do Consultor 5K, que na quinta-feira vão ter algumas novidades, o que a gente vê de verdade, sem mimimi. Porque a vida real é muito diferente do que a gente estuda nos livros, é muito diferente do que a gente estuda nos cursos de consultoria, porque a grande parte dos cursos não tem a vivência real que a gente tem. Então, a gente traz aqui para vocês a realidade, sem mimimi, é isso mesmo que vocês vão ver e como que vocês vão superar aí todos esses obstáculos do dia a dia. Então, a gente traz com muito carinho, porque a gente quer que vocês aprendam. Antes da gente começar, né? Olha o Luciano! Oi, Luciano! Oi, Luciano! Napes aqui. Então, antes de da gente começar, gente, olha só. Se vocês moram em alguma cidade perto das nossas cidades, Caxias do Sul, Pelotas, ou se vocês vão estar aí em algumas cidades que a gente vai estar, São Paulo, Rio de Janeiro, Novo Hamburgo, mandem um DM aí pra gente, que a gente marca de se ver, toma um café, tomar uma cerveja, vamos conversar, vamos se encontrar, falar sobre a consultoria. Então, para as gurias e para os meninos aí que estão nos acompanhando, vamos marcar. Porque teve gente que perguntou, eu queria ver vocês pessoalmente. É possível, vamos. Depois da live a gente coloca o nosso cronograma, tá? De onde a gente vai estar neste Brasil aí nos próximos dias. Se vocês estiverem perto, vamos marcar pra gente se ver. Vai ser passado no YouTube? Não vai ser. As lives mudaram. Então, a Lívia, que nos acompanha desde o início, Lívia, nossas lives agora vão ser aqui no Insta, porque a galera tava reclamando que tinha que entrar no YouTube para assistir as lives. E realmente, né? É chato. Então, vai ser aqui no Instagram todas as lives, exceto o webinário, né, Caterine? Exceto o webinário, que vai ser quinta-feira agora, dia 28, às 8 horas da noite, pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube. E lembrando que quem não se inscreveu ainda no webinário tem que se inscrever, gente, porque a gente preparou um conteúdo muito bacana e também a gente vai trazer uma grande oportunidade para vocês no dia 28 para ingressar no mundo da consultoria de alimentos. Então não deixem de se inscrever, porque vai estar muito legal. A gente está preparando com muito carinho, com muito trabalho. Olha, para vocês têm que nos valorizar, gente. A gente pode inteiro trabalhando. Feriado de Tiradentes trabalhando. Final de semana trabalhando. Todos os dias trabalhando para vocês, para a gente conseguir montar um webinário muito bacana na quinta-feira. Então assistam, não, estejam lá com a gente. Assim, ó, é o webinário de milhões, gente. Vocês têm que nos valorizar, vocês não estão entendendo. E tem muita gente inscrita. A gente já está com 2 grupos aí no WhatsApp cheios de pessoas que se inscreveram, pessoas que querem ser consultores de alimentos ou que já são e querem aí expandir a sua profissão. Então, participem, mandem sugestões, conversem com a gente e vamos organizar ali da gente se ver. Tem várias pessoas, gente. Estamos com vários grupos aí no WhatsApp. Bom, vamos falar sobre o nosso assunto, né? A live de não conformidades é a melhor live. Lívia tá aí para nos comprovar que a Lívia acompanha desde o início. É a melhor live, gente, sem dúvida alguma. Porque a gente traz as fotos de clientes reais nossos do dia a dia. Tudo que vocês vão ver aqui são dos nossos clientes. Ninguém inventou, não foi procurado no Google, nada disso. Inclusive, as imagens são exclusivas da Apps, que é a nossa empresa. Vocês vão ouvir falar muito da Apps em função disso, para quem não sabe, né? Então, depois sigam a Apps. E é do nosso dia a dia. Não se assustem, geralmente quem não está acostumado se assusta com as imagens. A ideia é que vocês vejam essas imagens e vocês digam, meu Deus, eu preciso estar preparado para isso quando eu chegar lá no cliente. Porque nós também não estava no início. Ou vocês pensam que a gente olhava isso e ficava tudo bem como é hoje? Lá no início, a vontade era de chorar, na verdade. Era de olhar, chegar no ambiente, tá tudo errado e não saber o que fazer. E nós não sabíamos o que fazer, gente. Pior é que a gente não sabia lá no início. Só que 8 anos no dia a dia faz a gente ganhar a experiência, saber o que funciona e o que não funciona. E é por isso que a gente está trazendo isso para vocês. É importante que quem quer ingressar no mundo da consultoria hoje,
que assistam o nosso conteúdo, que estejam com a gente, porque vai facilitar horrores a vida de vocês, gente. Vai encurtar um caminho muito, muito, muito grande. Faz diferença. É verdade, e outra coisa, hoje a gente postou nos stories, né? Uma enquete dos paninhos. Não sei se vocês tiveram dificuldade de responder, né? Mas tava difícil de achar qual era o menos pior, porque era um pior que o outro. Então, vários paninhos ali nos stories, depois vocês dão uma olhadinha e veem qual que é o menos pior deles. Isso aí. Bom, a ideia de hoje é a gente compartilhar as fotos aqui com vocês. Não sabemos se vai dar, não sabemos, mas se não der, fiquem tranquilos que a gente já preparou, né, toda a situação aí para vocês. Mas antes a gente mostrar fotos, e se não der para compartilhar, a gente vai conversar com vocês, depois a gente vai postar todos no nosso feed aí e fazer uma enquete com vocês. Antes de tudo, para quem está começando, vamos entender um pouquinho dos panos. Porque algumas pessoas nos pediram o seguinte, tá? Gurias, não pode pano. Tem gente que nos mandou, não pode pano na cozinha. Então, antes de tudo, nós precisamos, como consultores, né, que dominamos a consultoria e vamos dominar, entender isso. O pano de tecido, ele é proibido na produção de alimentos, tá? Em que situação a vigilância sanitária, a fiscalização libera? Qual situação que ela libera? Ela libera em situações onde tem um fluxo muito grande e a louça acaba não secando, mas só para secar louça. O pano durante a manipulação não pode ter, tá? Então isso é muito importante que a gente saiba. Ah, mas eu vou lá no barzinho do fulano da esquina e tá sempre cheio de pano. Não pode, tá? E o pano, gente, é uma cultura. Uma cultura. Porque, o paninho eu uso em Uma casa, cultura da bactéria, no caso, né? Pego dali, da bactéria, exato. Aí vai usando aquele paninho, né? E vai usando aquele paninho vai ficando. Gente, o pano na área de produção de alimentos é um dos piores itens que a gente tem, porque eles acumulam ali tudo que os micro-organismos gostam. O que tem ali? Restinho de comida. O que mais tem ali? Oxigênio, temperatura boa, umidade, ou seja, todos os fatores que as bactérias precisam para se multiplicar. E aí elas vão se multiplicar ali, obviamente. Elas amam. Né? Por que elas não vão? Elas adoram aquele Elas amam, ó. A bactéria adora um pano, gente. Se não lava, então, esse paninho, melhor ainda para elas. Melhor ainda. Então, gente, o paninho, assim como a esponja, que também é equiparado ao paninho, são os dois itens que podem ocasionar muita contaminação dentro de uma produção de alimentos. A gente tem que ter esse cuidado. Isso aí. E aí vocês podem estar se perguntando, gurias, se não pode pano, o que esse pessoal pode fazer? O que eu posso liberar? O que eu cobro? O pano descartável, tá? Então, a gente tem 3 grandes panos na produção. O pano descartável, que é aquele pano com tecido leve, aonde o funcionário ele vai utilizar no dia a dia da manipulação, tá? Então, na bancada, numa bacia, numa faca, num utensílio. E depois que ele utilizar, vai para o lixo, vai para descarte. Ele não vai reutilizar no outro dia, tá? Tem o de papel, que é para secar as mãos. E tem o do chão, só. E, gurias, como que seca a louça se não dá para usar pano? Como que seca a louça se não pode ter pano? Não dá para ter um pano de prato para secar a louça? Não, gente, não dá. Para secar a louça, a gente tem que utilizar água quente e a louça vai se secar sozinha. Não se seca a louça. A louça, pelo correto, ela tem que secar sozinha, escorrendo. Por isso que, em alguns casos, como a gente comentou antes, a fiscalização até libera o pano para secar louça em alguns casos, quando o volume de louça é muito grande. Mas o correto é ela secar sozinha, tá? O álcool, para que serve o álcool na louça? Que a Fran botou ali. Ai, para mim não tá aparecendo. Tá, a Fran botou ali, álcool. Para que serve o álcool na louça? Ou produto secante, isso. O álcool ele é utilizado na louça para polir a louça, para sanitizar, para fazer aquela finalização. Tá? Então eu vou lavar minha louça com detergente, com sabão lá da máquina e depois para finalizar eu vou passar um álcool, seja no que for, se é prato, se é talher, se é copo, enfim, tá? Para fazer a finalização. E isso mesmo, a sanitização final. Então é utilizado o álcool, sim, né, para fazer esse polimento que a gente chama e para fazer a sanitização final.
E aí, o que E que o a gente álcool? faz com... Oh, pode falar. Tá E o cortando pra mim, álcool né? vai. Pra mim, não tá aparecendo pra mim nos Tá. comentários, acho que é a internet. O álcool também vai ajudar a secar mais rápido, né? Vai conseguir evaporar mais rápido ali, pegando essa água que sobrou ali. E outra coisa, quando se usa a máquina de lavar louça, que muitos lugares tem, já tem um líquido secante lá dentro da máquina. E também a máquina já lava numa temperatura super alta. Então já vai sair praticamente seco ali de dentro. Claro, quando a gente lava de forma tradicional, na pia, né, com esponja, sem ter a louça, sem ter a máquina de lavar louça, vai demorar um pouquinho mais. Mas o que pode se fazer? Colocar água quente depois, né, que tá bem lavadinha já, que já tá no escorredor, que a água quente também vai facilitar o processo de secagem dessa louça. Então, tem alguns meios que a gente pode usar, caso não tenha aí a máquina que facilita a vida de todo mundo. Então, olha o que a gente já aprendeu, que pano não pode. Se eu quiser utilizar o pano ao longo do processo, precisa ser descartável. Esse pano descartável, importante, tá? A gente cobre a Caterine bastante dos funcionários isso. E vocês precisam ter essa visão. O pano descartável não é usou e colocou fora. Ele pode ser utilizado ao longo de um período, ao longo de uma manhã, ao longo de uma tarde, ao longo de um dia, tá? Porque daí eu vou lá na torneira, dou uma enxaguada, passo um álcool. Ele é descartável porque ele não vai ficar para o outro dia. Não é usar e botar fora, porque ele é custoso, é caro para o negócio. E lembrem que um consultor de alimentos 5K que domina a consultoria tem que enxergar o outro lado da moeda também. Né? Não é simplesmente vamos eliminar todos os panos e botar descartável. A gente tem que ter consciência que o descartável custa para o negócio. E a gente está ali para reduzir custo e não para aumentar. Isso é Isso um ponto muito importante. Outra coisa, gente, não adianta ter um pano descartável se não tem conscientização de contaminação cruzada. Aí o cara vai lá e pega o pano descartável, que ok, o pano tá ok. Mas ele limpa lá a faca que ele usou para cortar carne. E depois esse mesmo pano, ele vai lá e vai passar numa tábua que ele tá usando para tomate, por exemplo, cru, que já tá higienizado, que vai ir para salada. Não adianta, a contaminação cruzada acontecendo aí. Então, o pano descartável ele tem que ser usado da maneira correta. E aí envolve tudo de boas práticas, né? Envolve a conscientização das pessoas, envolve entender o que pode estar acontecendo naquele momento. O paninho, muitas vezes, ele é visto como algo muito simples, banal, que não dá nada. E aí, daqui a pouco, o paninho tá pendurado no avental, daqui a pouco o paninho tá pendurado lá do lado do fogão para secar. E vai ficar. Ombro, e assim ele vai e fica ali, mesmo que seja descartável. Então não basta ter o pano descartável, se não houver conscientização e as pessoas entenderem a forma correta de usar o pano. Gente, para isso dá para usar, trocar de cor. O pano descartável existe de várias cores. Tem o laranja, o verde, o branco, o azul. Compra, por exemplo, o branco para carnes, o laranja para limpeza. Compra de cores diferentes e padroniza. E aí reduz bastante essa questão da contaminação cruzada, né? Isso é Olha, uma a Fran baita... botou ali. Sim, a Fran botou ali, ó. Uso bastante o rodo de pia para as áreas. Reduz bastante o pano. É ótimo o rodinho. É ótimo. E tem que lembrar só, Fran, que o rodinho, como ele fica úmido e ele fica em contato com a superfície ali, com a pia e etc., ele também é um local onde se prolifera muitos micro-organismos. Então, quando a gente fizer a sanitização da esponja, da tábua, da escovinha, enfim, dos utensílios, o rodinho tem que entrar junto. Porque senão ele vai estar puxando essa água, tá? Mas ao mesmo tempo ele vai estar contaminando esse espaço ali. Então, o rodinho é ótimo, mas às vezes a gente não se dá por conta que ele também pode ser um contaminante, tá? Assim como a bruxa, assim como o rodo, a vassoura, enfim, a gente vai conversar sobre isso em alguma live. Higienizar, porque sabe o que passa na cabeça das pessoas? Eu e a Caterina, a gente ouve muito isso. Mas é esponja. Pra que eu vou higienizar a esponja se eu já tô lavando a louça com ela? Ela já tá sendo higienizada. Ou tipo assim, é um rodinho. Ora, se eu vou higienizar rodinho, se ele só serve para puxar água. As pessoas na cabeça delas, só o fato de ser um utensílio para limpeza, já tá limpo. Então, se a gente não orientar sobre a higienização, eles não vão fazer. Não vão fazer. Não fazem, não adianta, gente. Isso é... Vamos mostrar as fotos? Vamos às fotos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Caterine vai mostrar para vocês as fotos. Que Jesus nos abençoe, que vai dar tudo certo. Bora lá, então. Olha só o paninho aqui, gente. Estão vendo ele aqui? Do lado de um repolho. Então, do lado de um repolho.
Lado Não, do prato sujo. ô, Caterine, vamos analisar esse local. Vamos dar uma refletida. Olha só. Primeiro, que local é esse? Já começa por aí, porque olha só, tem uma comida aberta, só que ao mesmo tempo tem pano sujo e provavelmente, a Caterine deve saber, esses baldinhos, um pouco é para esponja e detergente e um pouco é para lixo. Com certeza. Com certeza. E um pouco tem Socorro. coisa ali que está sendo usada e um pouco tem coisas que já estão para descarte. Olha, a Fran botou assim, ó. Tenho pavor desses baldes. Fran, tu é do meu time. Porque se eu pudesse pegar esses baldes, olha... Eu tenho pavor também, Fran. Olha, vamos ver o que as gurias estão botando. Isso, vamos Super colocando contaminação cruzada. Super. Para mim não aparecem os comentários de vocês. Então, Latoya, tu vai lendo, por favor. Tá. Uhum. Aqui do ladinho, ó, me parece que tem uma esponja. Tem. E sabe o que é essa tampa aí? Uma tampa de panela de pressão. Ou panela de arroz de sushi. É panela de pressão. Eu sou muito específica, né, gente? Uma panela de arroz de sushi. Não pode ser qualquer uma, tem uma específica. Não pode ser qualquer uma. Gente, pelo amor de Deus, isso aí. É verdade. Que absurdo. Esse paninho, gente, vou contar pra vocês, tá? A história desse paninho. Deixa eu virar rapidinho só pra ver vocês. Esse paninho, gente, ele é azul quadriculado. E aí, neste local, todos os panos eram assim. Não existia pano diferente desse. Todos eram assim. Então, às vezes, o pano tava no chão. Às vezes, o pano tava em cima da bancada. Às vezes, tinha tudo no chão, uma na bancada. E eu perguntava, tá, meninos, mas esse pano... Ele não, elas assim, esse é do chão, esse que tá no chão é do chão. E esse é da bancada. Hoje é do chão, amanhã não se sabe. E quando cai esse pano sem querer? E aí, ele vira do chão? Ah, não, a gente pega rapidinho. Tá, mas e se pega o errado que tava no chão já? Ah, não, mas isso não acontece. Imagina, gente, não acontece. Imagina. A Fran colocou em cima ali, Caterine, que esses dias ela pegou um funcionário passando rodo de chão na pia. Sim, Fran, isso... Isso é muito comum, Fran. E esses tempos aconteceu de um funcionário fazer a sanitização, que a Pamela, é Pamela, eu acho. Eu vou chamar ela de Pam, mais íntima Pam, porque eu não sei teu nome, mas é Pam. A Pam comentou que ela faz a sanitização diária das esponjas, né? Só que olha só, e aí aproveitando o gancho da Fran. Esses dias a gente chegou num cliente e tinha esponja de lavar o vaso de molho com as esponjas de lavar a louça, sanitizando. E aí eu cheguei e falei pro funcionário e ele pegou e disse assim, ué, se eu vou sanitizar e vai matar... Ele todo tem razão, né? Porque eles têm razão. Se eu vou sanitizar e vai matar todos os micro-organismos, que diferença faz? O do vaso e a da louça? Ai, gente. Então, Pamela. Gente, para as pessoas, o óbvio não é óbvio. Não existe o óbvio. Tem que falar pra pessoinha que o que é do chão não pode misturar com o que é da pia. Com o que é do vaso não pode misturar com o que é da pia. Infelizmente, gurias, tem que avisar, tem que falar, tem que orientar, porque as pessoas, elas têm uma cultura diferente da nossa. Não, e falando nisso, vou contar uma história. Uma vez, gente, era nesse mesmo lugar, deixa eu mostrar de novo. Igual a esse baldinho aqui, tá? Exatamente igual, eu jamais vou me esquecer. Igual esse baldinho. O que aconteceu? Quando chegava perto do inverno, provavelmente ainda fazem. Quando chega perto do inverno, eles fazem muito mocotó e congelam para vender o mocotó. Mas muito mocotó. E aí, eu tinha colocado um baldinho igual a esse. Eu tinha colocado um papel inteiro na frente dele dizendo balde exclusivo para higienização de esponjas. Bem grande. Para ninguém dizer que não leu, que não enxergou. Aí, cheguei certo dia, perguntei, Curias, cadê o baldinho de higienizar esponja? Vocês estão fazendo a higienização? Ah, a gente até tá, só que o baldinho sumiu. Ninguém sabia onde estava o tal do balde. Ninguém sabia, perguntei pra todo mundo. Aí veio um fulaninho lá me cochichar. Olha, ninguém tá querendo dizer, mas eu vou te contar. Eles sempre sabem. Eles sempre sabem. E é quem pegou o baldinho foi o seu fulano. O dono do negócio. O dono do negócio foi o seu fulano. E eu, ué, mas o que ele queria com esse baldinho? Não, é que ele fez mocotó e não tinha mais onde guardar. Daí ele procurou o baldinho e viu o baldinho no chão, que era para higienizar a esponja, ele foi lá e pegou. Aí eu achei o baldinho, que era de higienizar a esponja, dentro do freezer com mocotó. Fui lá e levei pro seu fulano. Seu fulano, como é que você me faz isso? Ah, mas o que tem? Eu disse, como o que tem? Aqui a gente bota água sanitária para higienizar a esponja.
Ah, eu não sabia que não podia. O dono, gente, não foi nem funcionário, foi o dono. Vocês imaginem um exemplo que passa para os funcionários. E eu disse, não, não pode, esse mocotó vai para o lixo. Na frente de todo mundo, ele botou o baldinho no lixo, junto com o mocotó, para todo mundo ver que não pode, não pode. E eles não sabem, gente. Se a gente não falar, eles não sabem. Não adianta. E a Larissa botou ali, né, que uma hora os lixinhos servem para comida, outra hora para lixo. É bem isso mesmo, tá? Exato, Os baldinhos, desculpa. E é bem isso mesmo, tá? E a Carol colocou que até afiar a faca no chão eles fazem. Sim. Então tem que orientar o básico. Pra quem ficar na live, eu vou contar uma história do baldinho do cocô, tá? Tem muita gente que já sabe. Quem segue a Apps conhece, né, Caterine? Não, essa história é fenomenal, gente. Vocês ficam até o final, pelo amor de Deus. Quem ficar até o final, eu vou contar a história do baldinho. Tem que saber essa história. Do baldinho, tá? Essa é a melhor história de tudo. Bom, vamos melhor ver a outra entre parênteses, tá? Porque de melhor não tem nada. Melhor não tem nada, né? E que essa é isso, aqui, gente? O que tem nesse pano, gente? O que é isso aqui? Vou aproximar um pouquinho mais. Jesus amado. E aí do lado o tomatinho, que já tá até fatiado, ó. O arroz cozido, prontinho do lado. Mas aqui deve ser uma folha de alface e ovo. O que tem aí, gente? Qual o risco aqui que se tem? Pelo menos o ovo tá embalado, né? Uhum. Não, pelo amor de Deus. E mais uma colher aqui embaixo, ó. Tem mais uma colher aqui, ó. Assustador esses paninhos. E para eles tá tudo certo. Eles não veem o problema, eles não veem o erro. Para eles tá tudo ok. O que tem esse paninho? Final do dia, quando terminar o turno, a gente vai lavar. E aí passa o dia inteiro contaminando utensílio, contaminando alimentos, contaminando a mão. Provavelmente esse paninho é aquele tipo de paninho que fica pendurado na pessoa. Então quando ela vai no banheiro, tá pendurado nela. Ah, esses paninhos são assustadores. São assustadores, gente. Assustadores. O que vocês fariam nessa situação, gente, vendo esse paninho? Vamos ver aqui. Mandem aqui pra gente. Quando alguém mandar, eu te aviso. Mandem aqui o que vocês fariam. Show. Vamos ver Mandem a próxima aqui. imagem enquanto isso. O que vocês fazem, né? Tem muita gente que eu vi que é da consultoria já. É. Então mandem aqui. A gente dá neles com pano, é capaz. Essa vontade é essa. Joga fora, a Lavínia colocou. Pensa nesse pano por onde passou, é verdade. Gente, a nossa vontade geralmente é jogar fora, mas às vezes não dá, infelizmente. Mas esse é o correto, tá, Lavínia? É isso mesmo. Tá, e aí, gente, esse pano aqui. 2, né? Tem um pano aqui, tem um pano... Gente, essa imagem, meu Deus, é jogo dos... Nem 7, dos 10, 20 erros aqui. É. E esse pano, deixa eu contar uma história pra vocês. Esse pano é o do chão que a Caterine comentou. Porque o do branco é o da bancada. E o do chão é o azulzinho. Olha onde é que tá o pano de chão. E aquela bacia ali é uma bacia de frango temperado para assar. Pensa bem. Jesus. Eu não sei o que é o pior nessa imagem, sinceramente. Exatamente, eu ia dizer isso, Pamela. Olha a parede desse lugar, olha quanto fungo que tem, gente, nesse local. Um horror. E aí as bacias brancas estão lá embaixo, né? Contato direto com o azulejo, com a sujeira da parede, de tudo. É, que tristeza. Todo mundo disse que colocaria fora os panos. Isso aí. Tá, mas aí tem outra pergunta, gente. Vocês colocariam fora ali naquele momento. E aí vocês vão embora. E aí no outro dia que vocês não estão lá, o que acontece? Será que o pano não volta? Será? É. Olha, eu vou dizer que... Quanto, Latoya? 90? 90% talvez. Mais até. 95, 97. Vamos dizer 100%, né? Mas é bem provável que 97% das pessoas peguem o pano de volta. Por isso que essa não é a solução. Pegar o pano na hora e botar fora é só a solução ali para o momento. Na hora. Talvez, o que eles vão fazer? Quando eles souberem que vocês chegaram para fazer vistoria, quando eles imaginarem que vocês entraram na porta, porque todo mundo conta, gente. Entrou na porta, corre alguém na cozinha. Chegou a Caterine, chegou a Latoya. Põe fora os panos. Tira todos os panos e bota fora. Antes de entrar na cozinha. Gente, isso acontece, a gente sabe. Então não adianta só botar o pano fora.
Essa não é a solução. Mas a gente fala depois da solução mais pro final. E a Fran botou aqui, ó. Sou nutri de produção, então na a equipe não vejo essas coisas. Até preciso saber lidar com isso. Fran, eu tenho uma coisa para te dizer, meu bem. Tu é uma pessoa iluminada de Deus. Iluminada, abençoada. Jesus te abençoe sempre, Fran. Se tu é nutri, trabalha com pessoas na produção e tu não vê isso acontecer, tu é um ser iluminado, porque olha, nesses 8 anos, é óbvio que tem pessoas e empresas que são melhores, mais organizadas. Mas nesses 8 anos, o que a gente mais vê é isso aí todos os dias. Os clientes da Apps, que já estão há um tempo com a Apps, que a gente já faz um trabalho, eles já não são mais assim. Mas logo que iniciam, é exatamente 3 anos plantando a semente. Isso aí, Fran. Porque e quando tu inicia o trabalho, a maioria está dessa forma, tá? Agora, por exemplo, se tu vai nos nossos clientes, tu não encontra mais isso. Porque eles já foram educados, já foram orientados, já plantamos a nossa sementinha também, Fran. Agora, boa parte dos lugares é assim, infelizmente. Infelizmente mesmo. São bem limpinhos, coisa boa, Fran. Fico muito feliz por isso. Coisa boa E mesmo. se tu quer, eu não sei se tu trabalha em um lugar só, se tu atende vários lugares, mas se tu atende vários lugares, tu vai encontrar. Então, é bom saber realmente lidar, como falar com as pessoas, como, né, enfim. Ó, a Carol botou assim, minha maior curiosidade é como colocar isso na cabeça do funcionário. Se tu não está ali todo dia para chamar atenção. No finalzinho, Carol, mais no finalzinho a gente vai te dizer como. Porque funciona, tá? Funciona. A gente faz isso, sei lá quantos funcionários tem dos clientes todos que a gente atende aí. E eles fazem, porque é um detalhezinho bem importante. Eles fazem. Vamos à próxima imagem? Vamos lá, então. Bora. Essa aqui, gente. Ah, isso aí. Olha só. Qual o problema dessa imagem? Vamos ver se o pessoal adivinha, Catarina. Vamos ver. Qual o problema dessa imagem, gente? Vamos ver. Vamos ver. Ninguém? Ó, enquanto ninguém coloca, eu vou botar o comentário da Fran. Ela botou que tenho 2 unidades, um mês só. Realmente tem coisas assim. Realmente, quando tu começar o trabalho, provavelmente pode não estar nesse nível, Fran, mas vai estar muito próximo a algumas coisas nesse sentido. Então a gente está aqui para ajudar. Que coisa boa atender um lugar que tá ok, né? O problema é quando não tá ok. O que a gente faz, como a Carol perguntou. Mas raramente vai estar ok no início. Raramente. E aí, o pessoal comentou qual é o problema da foto? Sim, um pano imerso no líquido. Olha, a Fran é muito detalhista, gente. Pano imerso no líquido. Só a Fran comentou. Eu não sei se é um líquido, tá? Mas é alguma coisa. Isso aí. Sobre fardos que são secundários. Isso aí. Então, qual que é o problema dessa imagem? Primeiro, cobrir utensílios com panos, tá? Cobrir utensílios com panos não pode. A não ser que seja não um pano, mas um material tipo um plástico, tá? Onde eu vou colocar em cima dos utensílios, né? Enfim, e vou retirar. Eu consigo fazer a sanitização dele, ele não vai ser um contaminante. Aí, beleza, até pode ser utilizado. Tem muita gente que trabalha com farinha que faz isso, para não sujar os utensílios de farinha, tá? Agora, panos de prato não dá, tá? Eu não sei se tá imerso num líquido, pelo que eu vejo da imagem, é uma tampa que tá dentro, tá? Mas independente se tivesse imerso ou não, não dá. Parece óleo mesmo, realmente. Não pode esse pano aí. Aí depois as gurias colocaram ali, já começa pelo armazenamento das farinhas, tá? Então, todo local, pelo que dá pra gente ver, é um estoque, tá? Então, se ele é um estoque, o que uma panela com um pano de prato dentro faz em cima das farinhas? Começa por aí. Então, não faz sentido. Eu não sei, porque aqui tem um pano, tá? Dá pra ver que tem um e que aqui tem outro. Então, de repente, até esses panos estão aqui dentro da panela para secar. E aí, depois alguém veio e largou essa tampa aqui aleatória. Mas é bem provável que estejam para secar aqui dentro. Não, secando em cima das farinhas no meio do estoque. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, já começa que o local tá errado. O pano não pode ser utilizado dessa forma. Tá? Então tem vários erros nessa imagem. E se a gente olha despercebido, tá, essa imagem, a gente não dá importância. Só um pano qualquer, só uma farinha qualquer.
A Larissa botou assim, fardos em cima de caixa de papelão, fora a panela coberta com pano. Isso aí, tá? Pra mim, é um estrado de madeira. Não, é uma caixa, tipo as caixas de feira. Uma virada como apoio, uma caixa de plástico aqui. Tá. Aí a gente pode, tá, gente? Aí pode. Tá. A Fran perguntou uma coisa que é bem interessante, Caterina, pra gente responder ela. O que me preocupa são locais muito pequenos e achar o local correto. Fran, em locais muito pequenos, usa a parede. Usa o máximo de altura que tu conseguir. Porque o que a gente vê em muitos locais é que eles utilizam só o chão. E tem todo, né? Tem toda uma parede para ser utilizada e a gente não utiliza. Então, em locais pequenos... Isso, para armazenar, para utilizar o espaço. Então, tenta utilizar o mais alto possível para tu aproveitar melhor esse espaço. Tá? E outra, às vezes no meio fica vazio. Para que ficar vazio no meio? Coloca 2, 3 estantes, prateleiras no meio, onde tu consegue cruzar. Faz tipo um labirinto onde consegue se cruzar, onde tem espaço, onde tem ventilação, onde tem circulação de ar. Mas coloca no meio, porque senão fica aquele buraco ocioso no meio. A gente não utiliza. E todas as paredes em branco que a gente também não utiliza. E já dando um spoiler, né? Em breve faremos uma live sobre layout. Então a gente traz esses pontos aí em relação ao espaço, como otimizar espaço, como organizar melhor, né? O que a gente tem. Seja pequeno, seja grande, seja do zero, seja algo que já existe. Quem não assistiu nossa live de BPF, assista. Vai entender o quanto o BPF está associado a tudo isso. Vamos à próxima, se preparem. Tá um horror essa próxima, gente. Se preparem. Então, o melhor é a nossa empolgação, né? Gente, olhem esse paninho. Levanta a mão quem nunca viu isso aí. As consultoras, as Nutri, o pessoal que tá aí. Quem que nunca viu isso aí, gente? Gente, esse aqui é o clássico, tá? É clássico esse paninho. Esse paninho, esse lugar, o que acontecia com ele? Ele ficava aqui como esfregão, tá? Pra limpar a água da pia. Só que quando as gurias estavam saindo com o prato pronto, da cozinha pro salão, e aqui esse lugar é um restaurante que também é cafeteria, então às vezes saía um prato com um croissant recheado, às vezes saía um prato de lasanha. O que elas faziam na saída? Porque aqui do ladinho é a porta, tá? Elas paravam aqui do lado, pegavam esse paninho para limpar a borda do prato. Porque sujava o prato quando fazia a montagem. E aí elas usavam esse paninho, gente. O que vocês acham disso? E as pessoas se deliciando com a pizza. Ai, Jesus amado. Socorro. Não, a Pamela colocou assim, ó. E a esponja já deu para ela, já deu essa esponja. O pano já deu, a esponja já deu. E a água do baldinho, olha a cor, dá um close na água do baldinho. Não, esse baldinho, gente, é o terror. Pelo amor de Deus, esse baldinho jamais. E essa parede aqui, ó, aproveitando o close. Olha só. Jesus amado. O setor que é para limpar, de limpeza, não tem nada. E a Larissa botou assim, ó, que para diluir o detergente usa os benditos baldinhos. Sim. Os clientes que a gente atende, Larissa, a gente proibiu os baldinhos para isso. Pode utilizar baldinho para daqui um pouco armazenar alguma coisa, agora não para diluir o detergente. O detergente a gente orienta, dilui e coloca naqueles frascos que vai sair tipo detergente mesmo, sabe? Já diluído e não em baldinho. Porque se tu coloca em baldinho e deixa eles fazerem isso, vai ficar dessa forma que tá aí na imagem, tá? Então a gente proíbe esses baldinhos, proíbe a diluição de detergente, porque na verdade é só para passar sujeira de um lado para outro. Porque essa água aqui, ó, na verdade, o que ela faz? Ela pega a sujeira que tá ali e passa pro próximo prato. Então, na verdade, limpar não gente, limpa. Não, e detalhe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa esponja verde, dá um close maior aí dentro do baldinho, Caterina. Essa esponja verde que tá aí, entra naquele negócio que a gente tava falando antes, gurias. E meninos, esqueço que o David tá aí também, ou mais alguém. Eles não higienizam. Aí fica um monte de resto de comida ali, nessa esponja verde, que eles chamam de esfregão. E no outro dia eles seguem utilizando, porque eles nos dizem que, para que eu vou higienizar se ele serve para lavar a louça? Então quer dizer que ele tá sempre limpo. Então, precisa ter a conscientização de que essas esponjinhas verdes, eu preciso tirar todo o resto de comida que tem ali
tá? E sanitizar, como as gurias falaram, todos os dias, acho que foi a Carol, a Larissa que falou, todos os dias sanitizar, tá? Então, essa esponjinha, o esfregão verde também precisa passar por isso, gurias. É muito importante. Porque Muito senão eles não vão fazer. Não vão. Não. Não fazem, gente. Não fazem mesmo. A Larissa botou assim, sim, direto nos frascos. Estou com vocês. Isso, gurias e meninos, né? Eu esqueço que tem. Se a gente deixa 2 baldinhos, um com água e um com detergente, vai ser uma contaminação cruzada de sujeira. Então, o baldinho com detergente diluído, a gente põe em frascos para evitar isso, tá? Cuidado, porque isso acontece muito, muito, muito. Bastante. E essa aqui, gente, olha só. Vou dar um Primeiro, vamos achar o pano, né? Eu vou machar o pano. Olha só. O paninho ali, faceiro da vida, do lado um prato sujo, que nem sei do que é. Do lado a cuba a GN ali com sujeira, provavelmente. E mais um balde que parece um balde de limpeza, né? Aqui junto com tudo isso. E a parede. Não, olha os fios elétricos, Caterina. Dá um mais os os fios. Aham. Gente do céu. Olha só. Terror, terror. Que horror, gente, pelo amor de Tem um Deus. detalhe Então... aqui, gente, nessa imagem. Essa imagem é uma imagem que só quem tem um olho treinado que vai enxergar. Quem não tem um olho treinado, como a gente já tem por experiência, talvez não enxergue. Por isso é tão importante vocês verem as lives, acompanharem o que a gente posta aqui. Porque se tu chega no lugar hoje, na tua primeira consultoria, segunda, início, tu não vai enxergar isso aqui. Não vai. Porque a gente não consegue ver tudo que a gente... quando a gente ainda não tem experiência. Então é importante que vocês entendam que cada cantinho tem que ser analisado. Cada pontinho pode ter ali um risco. E isso aqui é um risco bem grande. E a gente não dá bolas, e eles muito menos, porque para eles tá tudo certo. Tá tudo certíssimo, né? Bora pra próxima ou tem comentários aí? Vamos. Não, não tem. Bora lá. Ai, meu Deus do céu. Esse aí é o local de armazenamento dos panos limpos para secar, gente. Gente, olha só. Que tal, hein? Esse varal de panos. Senhor amado. Tem tinta aqui, lata de tinta, papelão, os paninhos limpos, né? Secando. Madeira aqui atrás. E aqui embaixo, ferramenta. Provavelmente isso aqui é um espaço de oficina, né? Ou aquele espaço Não, isso aí, sabe que espaço é esse aí? Oficina, não. Sabe que espaço é esse aí? Setor de carnes. Esse aí é o setor de carnes, gente, onde faz toda a manipulação das carnes, porque esse aí é uma churrascaria. Então, eles fazem toda a manipulação das carnes nesse espaço. A parte da frente desse espaço tem uma bancada de madeira bem linda e uma pia. E atrás, como vocês estão vendo, é o varal dos panos sujos. Vocês acreditam? Meu Deus. Chocante. Chocante mesmo. Pessoal aqui, socorro. Socorro, só Deus na causa. E essa churrascaria, gente, tem várias fotos que a gente já trouxe de não conformidades dessa churrascaria e vamos continuar trazendo, né? Que depois elas acabam se complementando. Tudo era assim, todo o processo produtivo era nesse estado, assim, tudo. A cozinha, o setor de carnes, como vocês estão vendo. Isso aí era o armário do setor de carnes, na verdade. Tudo era assim. Meu Deus. Minha nossa. O pessoal apavorado, chocado. É de se chocar. Por isso que a gente gosta de trazer a realidade, porque senão a gente acha que vai encontrar tudo 100%. A gente vai ter a sorte da Fran. E nem todo mundo tem a sorte da Fran, né? De encontrar lugares muito legais. E quando a gente encontra esses lugares, a gente precisa estar preparado. Pelo menos não nos chocar. Porque é óbvio que a gente se apavora, é óbvio que a gente se assusta, eu e a Caterine. Mas hoje a gente consegue controlar isso. A gente consegue entender que, opa, eu tenho bastante coisa para fazer aqui. Não é mais chocante, não é uma coisa, por exemplo, assim, meu Deus, vai lá brigar com o dono. Não é mais assim. A gente sabe controlar essa situação e entender a melhor possibilidade para o negócio. Só que isso só se aprende com a prática, com o dia a dia, vendo essa realidade. Se vocês não veem a realidade, quando ela chegar, vai ser sofrido para vocês. Vai ser muito sofrido. Nossa, muito sofrido. Bom, vamos ao último paninho, então. Depois a gente vai falar sobre
Como resolver? Vamos lá. Olha só, aquele mesmo paninho azul quadriculado, gente. Ó o paninho. Aqui. Suporte da mesa, ele tá pendurado ali, ó. Porque talvez ele tinha caído no chão, colocaram ali, enfim. Não, e o do lado, embaixo? Sim. Esse daqui, olha só. É, Jesus amado. Jesus. Isso aí parece aqueles panos que amarram pra mesa não cair, pra bancada não cair. E o chão, gente, olha só o piso. E ali atrás tem o quê? Torradinho, acho que é. Acho que é torradinho aquilo ali. É, torradinha, aquelas assaladas, os croutons. Isso. E aquela tubulação de gás ali atrás, ó. Era pra ser amarela, né? Mas... A salada com croutons nunca mais vai ser a mesma depois dessa foto aí. Ai, que horror, gente. Que horror. Bom, essas são algumas das fotos focadas em panos, né? Pra gente conversar com vocês em relação aos panos, que é um dos itens apenas de vários outros que a gente tem que controlar dentro de boas práticas, dentro da higiene básica do ambiente, né? Que a gente tem que ter para garantir um alimento seguro. É verdade. Eu não sei como é que pronuncia o teu nome, é Odrik, não sei. Coloca aqui pra gente. Mas ele colocou que é muita questão cultural. E é muita questão cultural, que é isso que a gente vai falar agora. Eu tô horrorizada, diz não sei também o nome dela, é Nutri. Mas, assim, gente, o que acontece? Nós temos que lembrar, cada um de nós, que cada um... É o Rodrigo o nome dele. Que cada um de nós foi criado de uma maneira. Cada ser humano foi criado de uma maneira. Eu, a Caterine, vocês. E nós não podemos se basear na nossa criação, nos nossos hábitos, na nossa cultura com a cultura do outro. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter como consultor. O consultor que domina a consultoria, o consultor que é referência, sabe? Então, isso é muito importante a gente lembrar. O primeiro item. Isso aí. Tem que saber, gente, que o óbvio não é o óbvio. Anotem isso, pelo amor de Deus. Tem que estar bem claro, estampado para vocês. O óbvio não é óbvio. Para nós, pode ser óbvio que a gente não pode usar a vassoura que está varrendo o chão para varrer uma mesa, uma bancada. Para as pessoas que estão lá, não é óbvio. Talvez elas façam isso em casa. Já fizeram, já presenciei isso. Talvez para a pessoa que está lá, seja normal usar a mesma esponja para o vaso, onde a gente vai lá fazer xixi, para a bancada da cozinha. Talvez seja óbvio para ela que isso é normal. Então, gente, o óbvio não é óbvio. Essa é uma mensagem que vocês precisam incorporar. E como que a gente resolve isso, então, gurias? Orientação, mas não é a orientação do treinamento. Eu e a Caterine, a gente vai falar na quinta-feira melhor sobre isso, mas nós temos um passo a passo que a gente criou aí ao longo desses 8 anos, e um deles é a orientação voltada à emoção, ao sentimento das pessoas, tá? Uma coisa é tu treinar. Eu estou indo lá como consultora de alimentos, eu estou treinando sobre a questão técnica. Não pode porque vai ter micro-organismo que vai causar isso. Isso é uma coisa, esse é o treinamento. A orientação envolvendo sentimento emocional é aquela orientação onde a gente orienta e sensibiliza aquele funcionário de que se isso acontecer, né, dessa contaminação acontecer, se o paninho, enfim, se tudo isso que aconteceu nas fotos acontecer, vai acontecer X coisa com a pessoa que está consumindo, com o filho de alguém, com o familiar de alguém. É uma orientação mais voltada à emoção, para fazer com que aquele funcionário ele se coloque no lugar da pessoa que está consumindo. Que essa pessoa que está consumindo é o filho dele daqui um pouco, ou é ele, ou é o filho de alguém. É mais pro lado sentimental e não técnico. Essa é a grande diferença. E essa é a virada de chave, gente. Tu pode treinar o quanto for, as pessoas vão dormir no treinamento. Vão dormir. Elas estão cansadas, elas dormem. Ninguém tá afim de ficar parado ouvindo uma pessoa falar, não pode usar o pano. Gente, a gente tá hoje. Eles não querem nem saber. A gente já sabe que não funciona. A gente vai ter momentos de treinamento, é claro que nós vamos ter. Mas o treinamento com o foco nisso, com o foco em pensar o que vai acontecer, como que eu vou entender o lado dessa pessoa e me conectar para que ela entenda. Porque se a gente não fizer isso, tu pode botar o pano fora naquele momento. Só que eles vão usar no outro dia. Com certeza eles vão usar. Quando não estiver lá, eles vão pegar. Quando chegar, eles vão esconder o pano. Então, tem que ter uma sensibilização.
E essa sensibilização tem que ser feita de uma maneira que eles entendam. Talvez para muitas pessoas a parte lógica e racional funcione. Ah, eu não posso usar pano porque tem micro-organismos, por isso e por aquilo. Pode ser que para algumas pessoas funcione, mas para muitas outras não vai funcionar. A maioria e aí não tem funciona. que saber como fazer isso para que funcione e essa pessoa entenda e lembre. Bah, não posso usar o pano, porque as gurias falaram que se eu usar o pano vai acontecer isso, isso e isso. Então eu não vou usar o pano. Então, não é uma orientação. Então, quando a gente fala, né, nisso, as pessoas levam para o lado do treinamento técnico. O treinamento técnico é necessário, é obrigatório, tem que ter, show. Mas não é isso que vai fazer elas fazerem. O que vai fazer elas fazerem, elas entenderem o dano que elas vão causar para a vida de alguém. Porque aí elas se colocam no lugar. O ser humano é natural se colocar no lugar do outro. Nós somos empáticos na grande maioria das vezes. Então, se a gente fala para aquela pessoa que se ele... vou dar um exemplo para vocês. Eu cheguei um dia, um funcionário, ele estava com um corte desse tamanho na mão, cortando um bife e o sangue da mão dele caindo no bife. E eu disse, fulano, pelo amor de Deus, o que é isso? E ele pegou e disse assim, o que é o meu sangue com o sangue da carne? Ninguém vai saber que é o meu sangue. Aí eu respirei fundo e eu disse, olha só, fulano. Tu já imaginou um filho teu consumindo uma carne com sangue de alguém? E se esse sangue tem, sei lá, algum HIV, tem hepatite, tem algum vírus, tem algum contaminante que vai contaminar o teu filho ou o filho de alguém? Já pensou nisso? Daí ele pegou e me disse assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Que horror. E eu, claro, porque tu consome, o teu filho consome, o filho de alguém consome, eu consumo. Então o risco é muito grande. Gente, vocês acham que eu disse que bactéria e bababá, que não vai morrer, porque não sei... Ele não quer saber. Porque naquele momento ele precisava ser sensibilizado de uma forma emocional, que tocasse o coração dele e que ele se colocasse no lugar do outro. Essa é a diferença. Por isso que colocar fora, por isso que brigar, que treinar, que não adianta. Eles até podem fazer errado, mas geralmente eles fazem errado e sabem que estão fazendo, né, Caterina? Exato. Eu já chega lá e sei que diz tá assim. errado. A gente chega, eles nos olham assim, eu já sei, não precisa nem me falar. A gente nem ia falar nada ainda, né? Mas eles já sabem o que estão fazendo errado. O porquê, isso aí, Fran, é o porquê fazer, mas muito além do porquê, é tu tocar o coração deles, sabe? Dar exemplos que toque o coração desse colaborador, para que ele entenda a gravidade daquilo. E aí, como fazer isso? É muita prática, é muito ensinamento, é prática, tá? Na quinta-feira a gente vai trazer uma novidade aí para vocês, para que vocês consigam praticar bastante isso, para que a gente consiga entender. Mas é tocar o coração, para que eles tenham empatia pelo outro. Esse é o segredo. Se a gente não toca o coração do funcionário, ele não vai fazer. Porque para ele é só uma regra a mais dentro de várias que ele tem que cumprir. E, gente, para conseguir isso, precisa saber como fazer, precisa saber o passo a passo para isso acontecer. Porque tu não vai chegar lá no primeiro dia e eles vão te ouvir, vão te amar, e vão se conectar, e vão ter empatia. Não vai acontecer assim. Não vai. Não é um mundo de mil maravilhas. A gente precisa seguir, sim, uma lógica, um método que funciona. E sem fazer isso, não dá certo. Não vai dar certo. Bom, vamos para a história do Baldinho? Vamos para a história do Baldinho. Gente, eu gosto de contar causas e eu interpreto a pessoa, entendeu? Como se eu estivesse no lugar. Então vamos lá, a história do Baldinho, tá? É que essa história bombou muito. Então, atendi um lugar no qual eu demiti esse local, tá? Não, peraí, antes disso, Natália, só um pouquinho. Teve um dia que uma gerente de um restaurante que eu atendi aqui em Pelotas me ligou. Disse assim, Caterine, pelo amor de Deus, eu preciso te perguntar uma coisa. Aquela história do Baldinho... não é fulano de não sei onde, né? Eu tô entrevistando ele aqui. Só esse detalhe. Pode continuar. Viu? Todo mundo queria saber depois quem é. E é óbvio que a gente não conta, né, gente? Só eu e a Caterine sabemos. Ninguém na app sabe. De toda a nossa equipe, ninguém sabe, só nós. Porque a gente não conta, né? Então, vamos à história do Baldinho. Eu atendi um lugar, tá? Que era bem difícil. A grande parte das fotos que a gente mostra em não conformidades ainda é desse local. Eles eram muito difíceis, porque pro dono, higiene era uma bobagem. Ele me contratou porque ele queria ter alguém, né, para dizer que tinha alguém, e nós queríamos fazer a diferença, a gente queria realmente mudar, porque o negócio era terrível. Mudamos muita coisa, tá? Mas, né, sempre tem aquela coisa que não muda nunca. Aí eles eram 2 andares, tá? Eles faziam comida embaixo e pizza no andar de cima. E um certo dia, eu fui fazer uma vistoria lá.
A primeira coisa que eu fui foi pro andar de cima, para começar de cima para baixo. Cheguei, abri a pizza, não tinha ninguém trabalhando, porque era só à noite, eu cheguei de manhã. Cheguei e abri a porta, assim, do local da pizza e um fedor. Mas pensem num fedor, gente. Me deu até ânsia de vômito, aquele fedor. E eu disse, mas gente, da onde esse fedor? Fiz toda uma verificação, não achei de onde saiu o tal fedor. Desci lá embaixo, chamei 2 garçons, eu disse, meninos, venham aqui que vocês vão me ajudar a arredar, nós vamos arredar tudo, tirar tudo do lugar para nós descobrir aonde que tá esse fedor, tá? Os guris foram lá, a gente abriu tudo, tiramos geladeira do lugar, tiramos balcão. A gente fez uma revolução dentro daquela cozinha, vocês não têm noção. E não achamos nada, tá? Tava quase desistindo. Quando nós olhamos para um lado, tinha um monte de baldinho de nata no chão, assim. Um monte de baldinho com nata fechada até a borda. Eu disse, meninos, nós vamos abrir todos os baldinhos. Todos. Ah, mas a gente... Não, vamos abrir todos os baldinhos. Abrimos um por um. Lá pelas tantas, quando a gente abriu uns baldinhos, tava cheio de cocô e xixi. Tinha uns cocô mergulhados, assim, ó, no baldinho. Ai, por favor. Tinha uns cocô mergulhados no baldinho, no xixi, assim. Era uns cocô boiando no xixi, assim. Umas coisas absurdas. Os guris, os garçons que estavam me ajudando, eles quase tiveram um troço. Eles quase desmaiaram, gente. Um horror. Eu, assim, no primeiro momento, eu fiquei, tipo assim, ó, chocada. Depois, eu fiquei muito furiosa. Eu liguei pro dono, eu disse, olha, tu vem aqui agora. Tu chama a tua equipe da pizza agora. O que aconteceu? Vem aqui agora. Em meia hora tem que estar todo mundo aqui. Que eu preciso conversar com vocês. Aí ele chamou todo mundo. Ele já imaginava que era algo muito tenso, né? Porque pra eu ligar e dizer isso, reuni todo mundo no salão. E eu, puta da vida, gente. Vocês não tem noção. Reuni todo mundo no salão e deixei os guris, os 2 garçons dentro do local pra eles não falarem pra ninguém. Vocês fiquem aí. Coitado. Aí chegou todo mundo apavorado, né? Apavorado, gente. O que ia acontecer? E eu disse pro dono, tu abre as câmeras, porque tinha câmera na cozinha. Tu abre as câmeras no dia tal, que era no dia anterior, à noite, que eu quero ver o que aconteceu. E conecta teu celular. A gente conectou o celular dele no meu computador e na TV. Resumo. Todo mundo viu na TV os meninos. O que eles faziam, tá? Os pizzaiolos. Eles faziam uma pizza. Quando eles estavam com vontade de fazer cocô ou xixi, eles simplesmente batiam as mãos assim para tirar a farinha e a sujeira, agachavam no baldinho para fazer cocô ou xixi. Se era cocô, limpavam com Perfex, botavam dentro do baldinho o Perfex com cocô e seguiam fazendo a pizza, sem higienizar a mão, no meio da produção da pizza, gente. Vocês acreditam nisso? E detalhe, quando a gente viu essas imagens, todo mundo ficou em choque, sem palavras, até o dono. E eles, os 2 funcionários, que eram 2 meninos, bravos comigo, que iam me processar. Porque onde já se viu eu expor uma coisa dessa? Eu disse, gente, vocês processem, mas vocês processem porque eu vou ter gosto de pagar um advogado para me defender nessa história. Porque não tem cabimento, gente. É como a Pamela colocaria, é inacreditável. É inacreditável. E aí foi essa história do baldinho. Gente, pelo amor de Deus, como é que uma pessoa com o mínimo de noção vai fazer isso no meio de uma área de produção de pizza? Gente, essa pessoa, ela vive numa cultura que para ela higiene não existe. É bem provável que essas pessoas não tomem banho, que higiene básica não seja feita. Não tem. Não tem, gente. E aí, nesses momentos, a gente tem que pensar, meu Deus do céu, eu tenho que falar para as pessoas irem no banheiro. No banheiro, sim, tem que falar. Tem. Detalhe, o banheiro era do lado, porque eles tinham um banheiro exclusivo para eles, tá? O que aconteceu? Demissão por justa causa, obviamente, tá? Porque isso é motivo de demissão por justa causa, tá? Demissão por justa causa. O lado bom disso é que todos os funcionários ficaram muito impactados. Então, melhorou muito o desempenho da equipe, porque todo mundo viu que, meu Deus, nós estava comendo a pizza com as fezes de alguém. Porque todo mundo comia aquela pizza, né? Então, assim, a gente é importante. Eu gosto de falar da história do baldinho porque é uma coisa que não dá para acreditar e que pode acontecer simplesmente porque, como a Caterine comentou, a gente tem que dizer para as pessoas que precisa ir no banheiro quando quer fazer cocô e não fazer no meio da cozinha. Isso é um crime, Carol. Isso é um crime à saúde, tá? Isso é um crime de saúde, né? Porque tu pode estar colocando em risco a saúde do consumidor. Isso é um crime, sim. Inclusive, se o dono quisesse, ele poderia processar os 2 colaboradores. Porque nós temos... quando tu treina a equipe, quando tu tem ata de treinamento, certificado e tudo mais,
tu tem comprovante de que a equipe é treinada e orientada sobre os riscos à saúde do consumidor. Quando isso acontece, é um crime. É verdade, como eu tinha comentado antes, é um crime, gurias e gurizes. Então, tem que ter, isso é importante. Treinou a equipe, faz certificado, faz ata, tenha comprovante. Porque não que isso vá justificar, mas se acontecer uma situação dessas, que pode acontecer mesmo com treinamento, mesmo com cobrança, vocês têm esse argumento, né? Tanto que eu disse para ele, mas me processa. Porque assim, eu vou gostar de gastar com advogado. Eu faço questão de ir lá no tribunal e mostrar as imagens do baldinho com cocô. Gente, que horror. Né? E aí, enfim, que horror. E assim também, pessoal, às vezes acontece de faltar alguém. Ai, o funcionário faltou porque aconteceu isso ou aquilo, enfim, vários motivos. E aí, o que eles fazem? Liga para alguém. E às vezes não tem alguém para ligar. Daí eles pedem, tu não tem um amigo que tu possa ligar? Pede para outra pessoa que já tá lá. Liga para alguém que possa vir aqui e cobrir, porque a gente precisa, tem muita reserva hoje, a gente precisa. E aí liga para alguém que nunca trabalhou no setor de alimentação, que não faz ideia, que tem uma cultura totalmente diferente, que não foi treinado, chega lá e faz esse tipo de coisa, colocando em risco uma saúde absurda de muita gente, né? Um risco absurdo, sem nem ter noção do que ele está fazendo. A pessoa nem tem ideia do risco que está cometendo. Então, cuidado. Não, isso que a Caterine comentou, olha só. Semana passada teve a vigilância sanitária num cliente meu. E eles levaram não conformidade por causa que tinha 2 funcionários de brinco. E eu disse, mas gente, tantos anos que eu atendo esse pessoal, nunca vi ninguém de brinco. Nunca eles ganharam uma não conformidade minha de brinco. Eu fui lá na cozinha tirar saber segurias, o que aconteceu? Tipo, isso nunca aconteceu. Ai, a gente não tava aqui, chamaram de última hora 2 pessoas extra e só botaram essas pessoas na cozinha e elas estavam de brinco, estavam de anel, estavam de pulseira, estavam de tudo. Então é exatamente isso que a Caterine comentou. Às vezes não é nem o funcionário. Às vezes é alguém que veio cobrir um problema que rolou, que aconteceu e que vai. Então a vigilância teve, né, no dia exato que não tinha 2 funcionárias. Ai, gente, é complicado, mas por isso que a gente está aqui para, né, aprender juntos e tentar dominar essa situação. Agora, uma coisa tem que ficar da aula de hoje, né, da live de hoje. O óbvio não é óbvio. Não existe o óbvio. Importante, gente. Muito importante. Bom, então lembrando, né, para quem está até o final, quem não se inscreveu ainda no webinário Consultor de Alimentos 5K, que vai acontecer nesta quinta-feira, dia 28 de abril, às 20 horas, 8 horas da noite, no nosso canal do YouTube, tá? Vai ser por lá, porque a gente quer mostrar várias coisas diferentes por lá para vocês. Não vai ser aqui no Instagram. Quem não se inscreveu, se inscreve. Responde a nossa pesquisa que a gente mandou para vocês por e-mail, tá? É importante que vocês respondam, porque nessa pesquisa a gente vai entender bem se vocês já atuam com consultoria, se não atuam, quais são os desafios que vocês enfrentam. Enfim, é importante para a gente tornar a nossa aula de quinta-feira exclusiva para vocês, personalizada para vocês. Então, respondam quem ainda não respondeu, por favor. E fiquem ligados lá no WhatsApp, porque é por lá que nós vamos mandar todas as notificações para vocês. E vai ter uma grande surpresa, uma grande oportunidade na quinta, que nós vamos apresentar para todo mundo que é comprometido e que quer realmente ter sucesso na consultoria de alimentos. Tem um monte de gente pedindo, não tem curso, não tem mentoria, tem alguma coisa para a gente estar aí no dia a dia de vocês. Então a gente vai trazer essa novidade aí para vocês. Grande beijo. Amanhã nos vemos de novo às 18 horas. Com o tema que eu não me lembro. Perguntas e respostas. Eu sou ruim de lembrança. Perguntas e respostas. Gente, pra amanhã perguntas e respostas. Então já mandem perguntas para nós. Já Isso aí, mandem, gente. Mandem do dia a dia, de nós, da consultoria, que amanhã é tema livre sobre qualquer coisa da consultoria. A gente vai estar só para responder. Beijão a todos. Também, né? Quem quiser amanhã pode entrar ao vivo com a gente e fazer pergunta. Isso, então, quem quiser pode entrar ao vivo. Na verdade, a gente podia elencar, né, umas pessoinhas aqui para entrar ao vivo. O Fran podia entrar ao vivo, a Carol, a Pamela, a Lívia, o Lucas, podiam tudo entrar ao vivo, o Rodrigo, tá? Verdade. Larissa. Então, gente, se tem pergunta, pode só entrar ao vivo, fazer a pergunta, a gente bate um papo e aí sai. Para quem tem gente que é envergonhado, né? Mas pode participar amanhã. Tema livre, vamos falar sobre tudo, até da vida. Tá bom, gente? Show, gente. Obrigada, boa noite. Beijão. Beijo.